Será que nós somos pessoas conscientes? Realmente sabemos o que está acontecendo conosco? Se eu fizer essa pergunta para você, como vai? Muitas pessoas dizem, tudo bem. Sempre dizem, tudo bem. E às vezes não estão bem. As pessoas não são conscientes do seu estado, daquilo que estão dizendo. Precisa de um exame de consciência, um exame para ser consciente sobre o que está acontecendo. Existe um dom do Espírito Santo que é o discernimento de espíritos. Quer dizer, é a graça de reconhecer o que está acontecendo, de separar o bem do mal. Porque a gente não pode dizer qualquer coisa, nem fazer também. O que vem na sua cabeça é de Deus. Foi Deus que quer isto. É uma inspiração de Deus. É o Espírito Santo. Dá para reconhecer a ação do Espírito Santo? Ou será que é a pessoa humana? Mais ou menos a parte legal, positiva da pessoa ou a parte negativa da pessoa? Ou será que é uma tentação do demônio? Quer dizer que nós temos que estar sintonizados com Deus sempre, discernindo as moções que vêm para nós. Existem vários momentos. Existe o momento da inspiração e o momento de não ser inspirado por Deus. Por exemplo, esta passagem do Evangelho. Quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem João Batista, Elias, os profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o enviado, o ungido de Deus, o mensageiro de Deus. Tu és a intervenção divina. Ele diz, não fala agora para as pessoas, porque eu quero transmitir a minha mensagem. Eu não quero confusão de pessoas correndo atrás de mim e não vou ter tempo para transmitir boas notícias. E depois Jesus começou a falar, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Pedro disse, mas isso não é legal, não. Sofrer? Não sofrer. Jesus disse, Pedro, você estava inspirado, agora não está. Porque realmente é necessário o sacrifício da morte e da ressurreição para pagar os pecados do mundo. E eles não tinham entendido a boa notícia. Através da morte é que nós ressuscitamos, passando nós pela morte, ressuscitamos. E o ato salvífico de Jesus foi o sacrifício numa cruz e a ressurreição. E Jesus chama a atenção dele, vai para longe de mim, Satanás, porque certamente Satanás não quer esse ato salvífico. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Os homens só querem conforto, não gostam do sofrimento. E este não é o pensamento de Deus. O mistério pascal quer dizer que o grão de trigo tem que cair na terra e morrer para produzir frutos. O mistério pascal, podemos pensar na Semana Santa,
que é o sofrimento, é a morte, para chegar à ressurreição. A mesma coisa para todos nós. Se quiser viver, é necessário morrer para si mesmo, pegar a sua cruz e seguir-me. É que Pentecostes não tinha acontecido com Pedro. Mas uma vez que recebeu a plenitude do Espírito Santo, quando ele passou a receber o dom do alto e o dom de discernimento de espíritos, aí sim, poderia viver orientado pelo Espírito Santo, tendo uma maior consciência sobre o que está acontecendo. Discernir, reconhecer a ação do Divino Espírito Santo. Agora, o interessante é que existem momentos de inspiração, existem momentos de tentação. Então, nós temos que estar sempre consciente. Podemos falar uma coisa muito inspirada, fazer uma decisão, e depois cair na tentação e ficar com raiva, com impureza, com avareza. Quer dizer que uma vida orientada por Deus é sempre ligado com o Espírito Santo, ligado com o Mestre Jesus, nosso professor, sempre ligado, sempre discernindo. Quando a gente pergunta à pessoa como vai, automaticamente tudo bem. E muitas vezes não está tudo bem. Eu fui no hospital, me lembro, muitos anos atrás, nos anos 70, eu visitei um enfermo que estava muito, muito mal. Eu perguntei, como vai? Automático, tudo bem. Ele estava morrendo. E espiritualmente você está bem? Não, padre, tem muito pecado. Então, vamos fazer uma confissão. Daí você vai estar bem. E ele fez aquela confissão depois de muitos anos, porque ele não estava bem, nem espiritualmente, nem fisicamente. Ele fez uma excelente confissão, certamente ficou curado espiritualmente, estava preparado para a morte. Eu não sei quanto tempo demorou para ele passar desta para a próxima. Nós temos que estar bem, e principalmente ligado com nosso Deus. E o bom pastor vai na frente falando conosco, nos orientando, dando-nos palavras de sabedoria, falando com sabedoria, edificando, amando as outras pessoas, fazendo as decisões certas para a nossa vida. É uma vida com Deus. É necessário uma vigilância constante para sempre estar com Deus e agir orientado por Deus. Cada momento, cada palavra, cada decisão. Porque o demônio entra com sutilezas. Parece que é bom e não é bom. E deveríamos perguntar também à comunidade, isto é legal, não é legal, o que você acha? E as pessoas de Deus vão dizer, olha, esta aqui não é legal não. Cuidado, cuidado, não faça isso não. E não fala isso, e não faça agora esta decisão. O Divino Espírito Santo é amor, e ele vem sobre nós. E devemos ser orientados pelo amor de Deus, a pessoa do Espírito Santo. E por isso, não deve admitir a acepção de pessoas. Não. Amamos o pobre, amamos o rico, tratamos os dois igualmente. Isso. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Assim você vai estar agindo bem.
Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Vamos permanecer na presença de Deus. Escuta de novo o Salmo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegram. Se nós somos humildes, bendizendo, nós vamos receber a alegria de Deus. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face, e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. É uma vida orientada por Deus. Deus agindo constantemente nas pessoas. Quando vêm as tentações, é necessário expulsar toda tentação de orgulho, de avareza, de impureza, de ressentimento. Expulsa. Permaneça sempre na presença de Deus. Permanecei em mim, diz Jesus, e eu permanecerei em vós. Entendido que é uma causa mista. Se a gente está falando alguma coisa e é inspirada, é por Deus. Porque Deus usa, Deus inspira as pessoas. Então, é uma causa mista. É Deus e a pessoa humana. Quando você faz uma decisão, e você entende, por exemplo, o sacrifício, e não tem problema, vou fazer isto, mesmo que exija para mim um sacrifício. Isto é pensar como o nosso Deus. Agora, a causa mista pode ser no sentido de tentação também. Eu tenho um vício, eu tenho um ponto fraco. O demônio vem pegar a gente para falha, pelo lado negativo da gente. Uma dependência de álcool, de fumo, de sexo, de palavrão. E a tentação vem no sentido da falha da pessoa humana. É uma causa mista. O demônio entra pela armadura que está furada, pelo espaço, pelo ponto fraco da pessoa. É necessário clamar e pedir: vem divino Espírito Santo, orientar toda a minha vida. Eu preciso do dom de discernimento, a graça de reconhecer o que está acontecendo. Peça esta graça agora. Abaixe sua cabeça, faça sua oração.